E o título é assim, na verdade é uma narrativa pedagógica que diz o seguinte, o título é Mais me pediu para escrever, não perguntou se eu sabia. Foi na escola, um belo dia, eu sou professor da EJA, no INS, de jovens e adultos surdos ainda não alfabetizados, e eu os alfabetizo. E aí aconteceu um belo dia, eu estou na aula, quando troca a turma, um aluno, que é um aluno muito tranquilo, entra muito nervoso, com os papéis nas mãos, e eu vou ler para vocês o que aconteceu. Deixa eu ver, eu vou logo a questão do acontecimento. Numa sexta-feira à noite, no ano de 2016, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, em uma de minhas aulas com uma turma de segundo ano de escolaridade do ensino fundamental, formada por jovens e adultos surdos, uma voz visual e habitual interrompeu a prometida rotina e o pensado planejamento. Eram 6 da tarde, quase noite, quando aquele corpo incontido e insatisfeito entrou na sala. Com um movimento brusco, o estudante puxou a cadeira e jogou a mochila sobre a mesa. Estranhei. Aquele corpo dizia algo que não costumava expressar. Olhei nos olhos dele, perguntei com calma, em língua brasileira de sinais, perguntei em língua brasileira de sinais, a primeira língua das pessoas surdas e a língua que nos permite a relação, o contato, a comunicação, o pensar junto na escola, ou a língua que deveria proporcionar todas essas coisas aos surdos. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Indaguei. Sim, estou muito chateado, respondeu o estudante. Mas o que houve? Você precisa de ajuda? Insisti. Com expressão de insatisfação, esticou-me o braço com umas folhas na mão. Peguei-as. Estava chateado e revoltado por ter tirado 0. Pediu-me que desse uma olhada na prova. Lia. Para minha surpresa, as questões, todas elas, se relacionavam com vídeos, textos e discussões que realizáramos em sala de aula, em Libras, por conta de um projeto transdisciplinar que estávamos desenvolvendo. Ainda, para maior surpresa, nas nossas aulas, esse mesmo estudante participava ativamente, fazia relações entre o que discutíamos, lembrava o que havíamos conversado em aulas anteriores. Na prova, diferentemente, parecia ter esquecido tudo, não conseguiu realizar as atividades propostas. Sem entender muito bem o que havia acontecido, tornei a perguntar, mas o que houve? Você esqueceu tudo? A gente já discutiu todas essas coisas aqui na aula e você sabia, por que não conseguiu responder na prova? Ele parou por longos segundos, mirava-me atentamente, precisava buscar palavras. Mas, com sua resposta, logo viria a descoberta. Há coisas impronunciáveis em qualquer língua. Há coisas que escapam às gramáticas, às normativas, às políticas de nomeação e definição, aos tribunais das identidades. Há instantes verdadeiros nos quais só os gestos podem pronunciar, assim como o olhar, o silêncio, a presença, o tremor. Estes momentos dos quais saímos transformados, experiência, suspensão do tempo, interrupção do estar sendo. E naquele momento, naquela sexta-feira à noite, aquele estudante me colocou em suspensão. A minha pergunta, com calma e simplicidade, ele respondeu, me olhando nos olhos. Mas a professora me pediu para escrever, não perguntou se eu sabia. As palavras pronunciadas em forma de sinais me deslocaram. Fiquei emudecido diante do que me falava, tão simples e claramente, o estudante. Não sobre a professora ou sobre a prova, não sobre a nota ou as questões que teve de responder. Suas palavras me diziam, antes de mais nada, de uma pedagogia. Uma certa pedagogia que insiste em sumariar, explicar, esclarecer, formar, transformar, dizer, falar, mostrar, civilizar, normalizar, integrar, humanizar. Tantas e tantas ações que não conseguem fazer o mais imediato. Escutar, prestar atenção, estar presente na relação, habitar
a distância necessária para a aproximação, a mirada, o olhar, o gesto. Sim, a narrativa do estudante fala também da escola, do ser professor, do ensinar e do aprender. Que preço se paga por uma formação cega a isso que é vivido no cotidiano, ao pequeno, aquilo que se tece e vive nas pequenas relações, no mínimo, no que não tem holofote? Quais os ônus, o preço de uma pedagogia que insiste em falar em uma língua universal, generalizante, homogeneizante? As palavras do estudante, está terminando. As palavras do estudante foram, talvez, naquele momento, para mim, uma experiência de suspensão e assombro. Assombrou-me o quanto sou formado também eu por esse regime de verdade. Assombrou-me por esse afã desenfreado por tentar fazer do outro uma coisa que não ele mesmo. Fez-me perguntar a mim mesmo sobre a língua da educação, uma língua única, majoritária. E a educação de surdos? Não tem o surdo, como preconiza a lei, direito de pensar, se expressar, comunicar-se, escrever e falar na sua própria língua? Por que não pode viver o processo de avaliação, por exemplo, da língua brasileira de sinais, a língua com a qual deseja e sonha? Não é a nossa língua a marca da nossa Constituição como sujeito? Mas me pediu para escrever, não perguntou se eu sabia. Sim, talvez estejamos solicitando demais, propondo demais, pedindo demais, exigindo demais. Talvez estejamos esquecendo que ensinar é também aprender, e que aprender é também ensinar. Quizá nos faça falta uma pedagogia da escuta, da presença, da abertura ao outro, ao que ele traz. Por que não manter aberta a possibilidade para que possamos nos encontrar, olhar nos olhos, pensar? Uma distância para que o outro seja outro, sem a exigência de que se torne, tanto quanto possa, igual a mim, para que possa estar na relação como sujeito que é, como pessoa qualquer, como todos e qualquer um. Quizá seja a hora de aprender a ouvir. Isso me ensinou naquela noite o aluno surdo. Por que eu trago isso? Porque enquanto a gente não enfrentar a questão de que língua se faz presente, ou que línguas se fazem presentes na escola, seja ela inclusiva ou não, a gente não pode falar de inclusão de verdade. Se não tem espaço para a língua de sinais e para estratégias visuais, para tudo que a língua de sinal comporta, a gente vai continuar falando de aspectos didáticos que nunca vão dar conta. Porque o ouvinte está participando da socialização, está participando das conversas do corredor, no recreio, as conversas paralelas na sala, e a gente sabe que a escola é um lugar de formação para além dos conteúdos. Se a gente for parar aqui mesmo para pensar o que a gente traz da escola, os conteúdos provavelmente não vai aparecer como primeiro nem como segunda lista. Tem muita coisa que se passa, que acontece na clandestinidade, né? Do que é invisível da escola, nessa potência de afirmação do sujeito como um sujeito de voz, de existência.